Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura a seguir está representado um muro BD de 6 metros de altura em que está apoiada uma escada representada por AC, que faz um ângulo alfa com a horizontal. Sabe-se que a parte da escada indicada pelo segmento AB corresponde a 2/3 do seu comprimento. Em um determinado momento do dia, os raios de sol fazem com a vertical um ângulo também de valor alfa, projetando no ponto F a sombra da extremidade C da escada. Dados: seno do ângulo alfa igual a 3/5 e o cosseno desse ângulo alfa igual a 4/5. Assim, considerando desprezível a espessura do muro, a medida do segmento DF, que corresponde à parte da sombra da escada em que está além do muro, nesse instante é igual a... Bom, então esse exercício, ele traz aí um certo grau de complexidade, né, nas suas informações. Então é necessário organizar essas informações, postar essas informações junto à figura, para então a partir disso proceder na resolução, ou ainda fazer o encaminhamento resolutivo a partir aí dos dados de que tu dispõe na figura. Então eu vou começar a fazer isso, vou começar a localizar esses dados dentro da figura. Diz que existe um muro BD, então o muro aqui, ó, é BD e tem 6 metros de altura. Então o muro BD, ele está aqui, ó, isso aqui é o muro BD e tem aí 6 metros de altura. Então eu já vou colocar aqui, ó, esse segmento, 6 metros. Eu vou colocar o 6, nem vou colocar a unidade de metros, tá? Para evitar de ficar a figura aí com muita poluição. Também diz que a parte da escada indicada pelo segmento AB é 2/3. Bom, a escada é AC, ó. Tudo isso aqui, ó, é a escada. E diz que esse segmento AB é 2/3 da escada. Então aqui 2/3 da escada, isso aqui consequentemente é 1/3 da escada. Essa escada eu vou estipular, esse AB que é a escada, eu vou estipular como comprimento Y. Eu não vou usar X porque eu vou deixar o X para pergunta, né? Já que ele pergunta aqui, ó, a espessura do muro, ele quer o segmento DF que corresponde à parte da sombra. Então ele está pedindo DF, ele está pedindo tudo isso. E para tudo isso eu vou encaminhar aqui, ó, vou botar para ti aqui, ó, isso aqui eu vou usar X. Então a escada eu vou usar Y, logo isso aqui corresponde a 2/3 de Y, ou seja, 2Y sobre 3. E esse outro pedaço aqui, 1/3 Y sobre 3. Que outra informação ele me dá? Que o ângulo alfa tem o ângulo alfa ele se localiza aqui, né? Aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho o mesmo ângulo alfa de inclinação do Sol em relação à vertical. E aí a pergunta é esse segmento aqui DF, ok? Então essa aí é a estrutura do problema. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar esse desenho numa outra lâmina sem o enunciado para que eu possa então ter mais espaço para resolução. Então aqui eu vou liberar, vou para essa lâmina que aí não tem o enunciado, e eu vou lembrar para ti dos dados que eu dispunha. Ó, isso aqui mede 6 metros, que é a altura da escada, nós havíamos colocado. O segmento AB é 2/3 da escada, a escada eu chamei de Y, portanto isso aqui corresponde 2Y sobre 3. Fica como consequência aqui 1/3 da escada, 1/3 de Y sobre 3. Ele mencionou, né, chamou atenção que aqui, ó, eu tenho um ângulo de medida alfa e esse ângulo coincide em medida também com esse aqui, ó, que também tem medida alfa, que é a inclinação do Sol em relação à vertical. E aí ele sugeriu para mim, ou ele pediu que eu determinasse aqui, ó, esse segmento DF, que eu estou chamando de X, ok? Então isso aí é o que eu tenho no problema. E aí eu vou colocar para ti que eu vou calcular esse segmento DF, que é a sombra da ponta da escada, né? Esse DF, se tu pensar, ó, conforme ele diz no problema, é a sombra desse
dessa parte da escada, ó, é a parte que está passando para o outro lado do muro. Então o sol está batendo, ó, e gerando uma sombra nessa região aqui, ó. Então isso aqui, ó, na realidade DF é a sombra desse segmento, ok? Bom, então DF eu vou fazer o cálculo dividindo em duas partes, ó. Eu vou pegar esse segmento DE, vou calcular para ver quanto ele mede, e vou somar com esse outro segmento aqui, ó, EF, que eu também vou calcular para ver a medida dele. Então eu vou calcular separado DE, depois vou calcular EF e vou fazer a soma, ok? Então esse vai ser o meu procedimento. Antes de eu partir para o segmento DE ou EF, já que eu vou utilizar aí semelhança de triângulos, eu preciso de um triângulo base. E o triângulo que eu vou usar como base, o triângulo base é aquele triângulo que tu tens mais informações sobre ele. É um triângulo que serve como referência para fazer a semelhança em relação a outros triângulos. Então aqui, ó, eu vou usar como triângulo base esse aqui. Por que esse aqui? Porque esse aqui está me parecendo que tem mais informações. Eu sei que aqui é 6, eu sei o ângulo alfa e eu sei que essa medida é 2y sobre 3. Então eu vou utilizar esse triângulo aí como base, como referência. Nesse triângulo, então, eu tenho que o seno do ângulo alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aliás, sobre hipotenusa, né? É seno. Cateto oposto sobre hipotenusa. Por que eu usei seno? Porque justamente eu estou observando aqui o 6 é cateto oposto ao ângulo e o 2y sobre 3 é a hipotenusa desse triângulo. Então, estou usando aí relação seno. Então, o seno de alfa que foi dado no exercício, lembra, né? Que ele me deu o seno de alfa igual a 3/5. E ele me deu também o cosseno de alfa igual a 3/5. Como eu vou fazer por semelhança de triângulos, eu acho que esse cosseno aí eu nem vou utilizar, né? Acredito eu que não será necessário. Mas enfim, eu estou usando aqui seno então. E o seno é 3/5, tá? Aqui, ó, 3/5 é igual. Cateto oposto ao alfa está indicado aqui, ó, é 6, é a altura do muro. E a hipotenusa então, 2y sobre 3. Então vou substituir aqui no lugar de hipotenusa 2y sobre 3. Vou multiplicar aqui cruzado, né? Vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2y sobre 3. 3 vezes 2y sobre 3. Isso é igual ao produto do outro cruzamento, que é 5 vezes 6. Então isso é igual a 5 vezes 6, 30. Aí eu posso cancelar aqui, ó, esse 3 que está multiplicando com esse que 3 está dividindo. Resulta para mim 2y igual a 30. Y igual a 30 meios, né? 30 divide por 2. E aí eu tenho a medida y, que é igual a 15, que é a medida da escada, né? Lembra que eu adotei aqui y, ó, tudo isso aqui como y, eu adotei como sendo y a medida da escada. E eu já encontrei então que essa escada mede 15. Então isso aqui mede 15. E eu sei também que esse pedaço AB, essa hipotenusa aqui desse triângulo que eu usei como referência, é 2/3 de y, 2y sobre 3. Então, olha só, 2/3 de y é 2/3 de 15. Esse D aqui funciona como multiplicação. Então, isso é 2/3 vezes 15. Aí, cancela aqui, ó, 15 divide por 3, que dá 5. 2 vezes 5, 10. Ou então, tu pode pensar também, 2 vezes 15 dá 30. E aqui esse 3, aqui é 1, né? Está multiplicando, ó. 3 vezes 1, 3, 30 por 3 é 10. Então 2/3 de 15, ou seja, 2/3 de y é 10. Então essa hipotenusa aqui, ó, é 10.
Pô, aí eu sei que um cateto é 6, eu sei que a hipotenusa é 10, e aí facilmente eu percebo que esse outro cateto que está aqui embaixo, ó, ele é o 8, que é o triângulo 6, 8, 10. Se eu não lembrar desse triângulo 6, 8, 10, que é o dobro de 3, 4, 5, não tem problema. Eu aplico Pitágoras e calculo essa medida, que eu vou chamar aqui de medida, sei lá, medida Y já usei, X já usei, medida K. Então, esse K aí, como que ele pode ser descoberto? 10 ao quadrado, a hipotenusa, igual 6 ao quadrado, um cateto que eu conheço, mais K ao quadrado, que é o outro cateto que eu vou descobrir. 10 ao quadrado, 100. Esse 6 ao quadrado, 36. Já posso jogar para cá na falsa passagem, menos 36, igual a K ao quadrado. 100 menos 36 é 64. 64 igual a K ao quadrado. K igual a raiz de 64, realmente, ó, K igual a 8. Tá? Então eu poderia ter feito esse raciocínio para definir ali o valor de K. Vou apagar aqui para ganhar espaço. E aqui então esse K está valendo 8. 6, 8, 10. Bom, aí eu vou começar com a semelhança. Vou calcular primeiro esse segmento DE. Tá? Então acho que o DE aqui está bem tranquilo para calcular. Vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer o segmento DE por semelhança de triângulos. Bom, DE eu não sei quanto é, eu vou estipular aqui que DE valha, já usei K, vou usar aqui M, tá? Esse pedacinho DE aqui, ó, vale M. Então vou pensar assim, ó. Eu tenho um triângulo base, é o triângulo com mais informações, que é o triângulo A, D e B, é o triângulozinho pequeno, onde eu conheço 6, 8, 10. Justamente eu vou colocar essas informações, ó. Aqui é o ângulo alfa, aqui é o 6, aqui é o 8 e aqui é o 10. E aí esse triângulo aí, se tu observar, ele é semelhante a esse outro maior aqui que eu vou fazer. Deixa eu trocar para tu perceber, ó. Esse triângulo grande aqui, ó. Esse triângulo grande, ele é semelhante a esse triângulo pequeno. Por quê? Porque ele foi cortado por um segmento, que é esse 6, paralelo a esse lado aqui do triângulo grande. Então aqui eu tenho dois triângulos semelhantes. Então aqui eu vou desenhar o triângulo grande, né? Esse triângulo maior aqui, ó. Que seria o triângulo em vértice A, com o mesmo ângulo alfa, ok. Aqui será 15, né? Porque a escada inteira, ó, a hipotenusa inteira, tudo isso aqui do triângulo grande, ó, tudo isso aqui mede 15. Então ali eu tenho 15. E esse pedaço aqui, ó, onde aparece o M, que é o que eu estou querendo, estou querendo DE, e DE para mim eu chamei de M aqui, ó, eu estou querendo esse pedacinho aqui. Então nesse triângulo eu posso dizer que esse lado todo, ó, tudo isso aqui é 8 mais M, ou M mais 8. Então tá aqui, ó, M mais 8. E agora eu estipulo a semelhança, né? Igualdade entre as razões dos lados que se correspondem, dos lados homólogos. Então eu vou fazer aqui primeiro, garantindo a presença do M, ó, 8 em relação a M mais 8. Então vou armar esta relação aí. 8 está para M mais 8, pequeno em cima do grande. E aí vou usar o 6, não adianta usar porque aqui eu não tenho ninguém, ó. Então o 6 não vai servir para nada. Mas o 10 aqui, ó, fica em relação ao 15. Então 10 para 15. E vou cruzar, ó. Multiplica aqui, eu tenho 10 que multiplica M mais 8 igual, multiplica 8 vezes 15, já vou resolver 80, 120. Eu poderia aplicar aqui a distributiva 10m e 10 vezes 8, 80, mas eu também posso pensar que esse 10 está multiplicando, vem para cá dividir. Então é isso que eu vou fazer, ó.
vou deixar aqui m mais 8 igual a 120, divide pelo 10. Cancela zeros, 12 por 1 é 12, m mais 8 é igual a 12. Para isolar o m, esse 8 vem menos, né? 12 menos 8 é 4. E o valor do m, então, igual a 4. Está aqui um valor importante que eu encontrei aí para esse m, ok? Então, encontrei aqui um valor importante. Ó. Então, encontrei aí m igual a 4. Ok. Então, eu sei que esse pedacinho aqui vale 4. Já é um pedaço do DE que eu quero. Ó. Isso aqui, ó, é 4. Vou fazer para cá para ti, ó. DF. Nota que o exercício está ficando com uma resolução mais extensa, né, mais longa, porque eu estou detalhando para ti passo a passo. Então, esse DE aí ficou 4. Então, é 4 mais alguma coisa. Falta o EF. Bom, antes de fazer o cálculo do EF propriamente dito, eu vou fazer uma outra semelhança de triângulos. Eu vou tomar aqui de novo o triângulo base, o triângulo mais conhecido, vou fazer um pouquinho mais rápido agora. Ó, aqui está o triângulo base, que é o D, aqui o B, aqui o A, aqui o ângulo alfa, aqui é 6, aqui é 10 e aqui é 8. Vou usar o mesmo triângulo e vou agora relacionar a um outro, no mesmo triângulo ainda. Vou fazer aqui, ó, no mesmo triângulo ainda, o grande aqui, ó. Aqui de novo, ó, A, que tem o ângulo alfa aqui. Aqui seria o ângulo E, vértice E, né? Aqui faltou, ó. Aqui é E e aqui em cima é C. Então aqui também, ó, E e aqui C. É esse triângulo maior aqui, ó. Ok? Então, o que eu sei? Agora eu sei que o AE vale 12. Ó. Isso aqui embaixo vale 12. Por que eu sei que vale 12? Porque eu já tinha o 8 e agora eu calculei o DE, que é 4. Então, agora eu sei que é 12. Então, com esse 6 aqui e aqui 12, eu posso descobrir essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de medida, já chamei de KM, vou chamar aqui de N, certo? Claro que eu podia usar também o 15 aqui, né, para achar esse N. Eu nem precisaria usar esse 12 aqui, mas enfim. Vou achar esse N, tá? Depois tu vai entender por que eu preciso desse N. Então, de novo, por semelhança, ó, estabeleça igualdade entre razões entre lados homólogos, lados que se correspondem. Como eu quero N, ó, já vou garantir aqui, ó, 6 para N. 6 para N. E aí eu faço ou 10 com 15, ou faço 8 para 12. Eu vou fazer o 10 com 15, como eu fiz no outro. Ó. 10 e 15. 10 e 15. Lembrando, né, que aqui eu também poderia calcular esse N, ó. Podia fazer aqui Pitágoras também, né? Sem problema. Podia ter feito Pitágoras. É a opção, né? Bom, aí então, fazendo aqui, eu vou cruzar N vezes 10, 10N, igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15. 10N é igual a 6 vezes 15, 90. N é igual a 90, divide pelo 10, né? Falsa passagem. E aí eu tenho que N é igual a 9. Então, um valor importante também, N igual a 9. Então, N é esse C, ó. Então, esse segmento aqui, deixa eu colocar de uma outra cor. Esse segmento aqui, ó,
ele resultou 9 nesse triângulo aqui. E aí eu vou fazer então a terceira semelhança, porque nessa terceira semelhança eu vou conseguir calcular esse pedaço aqui, ó, EF, para somar. Então é isso que eu vou fazer agora. Então, segmento EF. O que eu tenho que perceber nessa semelhança para calcular aí o segmento EF? Eu tenho que perceber que esse triângulo aqui, ó, ele também é semelhante a esse outro aqui. Esses dois triângulos semelhantes aí, esses dois triângulos marcados aí são semelhantes. Isso por quê? Porque observa que aqui eu tenho um ângulo alfa e aqui eu tenho um ângulo alfa, eu tenho um ângulo igual. Aqui eu tenho um ângulo reto e aqui eu tenho um ângulo reto, tenho dois ângulos iguais. Então, com certeza, esse terceiro ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é igual a esse terceiro ângulo aqui. Então, eu tenho aí três ângulos iguais. Três ângulos iguais é um sinal de semelhança entre os dois triângulos. E eu vou aqui, então, posicionar esses triângulos já de forma que tu perceba melhor a semelhança. Vou colocar aqui de novo o meu triângulo que eu chamei de triângulo base, que tem vértices A, D e B, com ângulo aqui alfa. Então é esse triângulo aqui, ó, A, D e B. E vou posicionar o triângulo maior ali, ó, ajustando a posição para ficar mais nítido a semelhança. Eu vou pegar esse ângulo alfa, ó, vou deitar esse triângulo, vou colocar esse 9 aqui no chão. O 9 vai ficar aqui, ó. E aí o ângulo alfa vem para cá, ó. Então vou fazer o desenho nesse sentido. Então aqui está o ângulo alfa, portanto aqui é o meu C. Aqui, ó, o meu C foi para o chão. O meu E também está no chão, então isso aqui é o E. E o F, como esse C aqui, ó, desceu, foi para o chão, esse F ficou em cima, subiu. Então esse F está aqui em cima. Então tem que enxergar a figura com essa disposição, fica mais claro. E aí, colocando os dados, eu sei que aqui é 8, aqui é 6 e aqui é 10. Já usei isso duas vezes. E nesse outro triângulo, eu sei que o EC aqui, ó, EC que foi para o chão, é 9, então isso aqui é 9. Isso aqui é o que eu quero, porque eu quero EF, olha só, eu quero EF para somar com um pedacinho do ED, né? Aí somando, ó, se eu achar que o EF, eu somo e vou encontrar a sombra toda. Então, meu objetivo é EF. Então, esse EF aí eu não sei quem é, eu vou chamar de uma letra. Já usei M, já usei N, usei K. Vou usar daqui, ó, W. Vou usar aqui W. E aí eu vou fazer semelhança. Ó, lados conhecidos. Vou relacionar, ó, 6 com W, né, para garantir a presença do W já. 6 está para W, assim como o 10 não é vantagem, porque aqui eu não conheço ninguém, ó. Essa hipotenusa eu não conheço, não dá. Então eu uso aqui, ó, 8 para 9. Eu vou cruzar aqui, ó. 8W é igual a 6 vezes 9. W é igual a 6 vezes 9, 54. 54 divide por 8. Simplificando isso por 2 é o mesmo que 27 por 4. W igual 27 divide por 4. Deixa eu fazer o cálculo aqui, ó. 27 divide por 4. 6 vezes 4, 24. Me sobra aqui 3. 30, 30 por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. Me sobra 2.
20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, zerou. 6,75. Então tá aqui o valor do W. Então deixa eu colocar aqui, ó. W igual. Aqui. Eu tenho então que W é igual a 6,75. E aí que o meu DF justamente é DE, que tinha dado 4, com EF que eu calculei agora 6,75. Então 4 mais 6,75. Então somando 4 com 6,75, M mais W, vai resultar 10,75 metros. Então esse é o comprimento da sombra aí dessa escada, dessa ponta da escada. Deixa eu olhar aqui na alternativa. 10,75 tem, ó, tá aqui, ó, letra B. Ok? Então era isso. Espero que essa resolução aí tenha te beneficiado nos estudos. Deixo o meu forte abraço e até a próxima.